cultura política, ela é em boa parte católica. Tá? Mas tudo bem, ainda que não sejamos esse tipo de É? civilização católica, não. Daqui a pouco vai ter alguém aí e falando, por favor, não diga isso. Não, não quero impor nada a vocês. Mas, por exemplo, a Argentina é um estado confessional católico. Né? E o Brasil não ser demonstra muito bem nosso nível de degradação institucional, espiritual e enquanto país. Nossa identidade é totalmente degradada. É, tem o Stephen Wolfe, ele escreveu o livro The Case, acho que como é? The Case of Christian Nationalism. Acho que é esse o nome do livro, que é o caso do nacionalismo cristão, né? Que é ele basicamente fazendo assim uma o que foi? Eu bati no microfone? Não. Não? Fui eu que bati no microfone. Ah, ok, não fui eu. Basicamente o que eu tava falando agora? Me perdi. Você tava citando Ah, o Stephen Wolfe. Bom, o Stephen Wolfe, ele simplesmente colocou, fez um livro sobre a questão lá do nacionalismo cristão, e ele fala, obviamente, a partir de uma perspectiva protestante. Então poderíamos pensar, e eu acho que sim, tanto que eu achei muito bom o discurso inaugural de Donald Trump quando assume, né? Porque ele retorna àquela ideia de destino manifesto dos Estados Unidos. Só que ele tinha que assumir isso como, então, uma nação cristã e pensar no seu espaço civilizacional cristão. Se você ainda tem toda uma ideia se você ainda está preso nas ideias de secularização e laicismo, você nunca vai conseguir fazer esse tipo de passo à frente. Esse, para mim, é um problema que tem. Eu acho que o Donald Trump tem um problema muito sério. Toda a revolução que ele faz é pela metade. E aí o Curtis Yarvin escreveu muito bem. Quem faz uma revolução pela metade cava a própria cova. Né? Você não pode chegar no meio no meio do rio lá. Como é da travessia que o César fez? Ah, esqueci agora o que virou até um ditado. Você não pode parar na metade. Ou você atravessa, ou você morre. Né? Perfeito. Vamos para a próxima pauta? Vamos, só uma coisa, tem uma outra história de rio que é muito interessante. Lá em Portugal tem um rio que é a Ponte de Lima, né? Essa ponte foi construída da seguinte forma: eles chegaram à beira de um rio, os romanos chegaram à beira do rio, lá em Portugal, quando estavam avançando sobre as terras da Lusitânia, e eles acharam que aquele rio era um rio de um mito grego que dava, sei lá, a pessoa passava pelo rio e esquecia tudo, né? O general diz: não é o rio, não é o rio, não é o rio, e ele passa. Ah, é o Rubicão, o outro que eu tava falando, mas esse é o de Ponte de Lima. E ele passa. Ele passa o rio, chega do outro lado e chama um por um pelo nome. Fulano, 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 ou seja, ele não esqueceu, podem passar. A partir dali, construíram uma ponte, a Ponte de Lima, em Portugal, e construíram a cidade ali ao redor e fizeram a ocupação romana. Se ele não tivesse atravessado o rio, não existiria ocupação romana naquela região. Mas ele atravessou o rio. O grande problema de Donald Trump é que ele não atravessa. Assim como ele nunca atravessaria o Rubicão. Então ele não se presta ao papel que ele deveria cumprir, que era o papel de César. Mas é isso, vamos para a próxima pauta. Pô, é um bom papo, tá? Eu até queria estender isso, mas vamos pra próxima pauta, que agora tem uma galera reclamando. Vamos lá? Que Ex-deputado Alexandre Ramagem é preso pelo ICE, Serviço de Imigração dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela PF, a Globo News. Polícia Federal foi informada e está em... Aumenta um pouquinho pra mim que eu sou um pouco cego. Isso, obrigado. A Polícia Federal foi informada e está em contato com autoridades norte-americanas para dar prosseguimento aos trâmites. Ainda não há detalhes sobre eventual volta ao Brasil. Aí tal, segundo informações, Ramagem foi preso em Orlando. Olha só, Orlando. Na Flórida e levado ao centro de detenção da cidade. Autoridades brasileiras foram informadas da prisão por volta das 12 horas. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência foi detido por questões migratórias e o governo brasileiro aguarda mais informações para saber como será o processo de retorno ao Brasil, segundo a PF. Aí tem uma aspas ali. A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil e Estados Unidos. Oba! Não, mais pra cima. Eu não terminei. Isso aí.
A prisão é fruto de uma cooperação internacional Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular, afirmou o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. Caramba. Abaixa. Ramagem deixou o país após... Tá, isso aqui a gente já sabe. Segundo investigações pela Federal, Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina antes do término do julgamento, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana para evitar a prisão, seguindo depois para os Estados Unidos. Em janeiro de 26, o Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido de extradição foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano. A Embaixada do Brasil em Washington enviou a documentação para o Departamento de Estado dos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol, o que viabilizou a possibilidade dele ser detido por autoridades estrangeiras. Aliados dos deputados diziam que Ramagem pretendia solicitar asilo político nos Estados Unidos. E por que não solicitou até agora, né? Não, acho que ele solicitou sim. Segundo eu li no jornalista. Qual é o nome dele mesmo? O Alan dos Santos? Não, o outro, que é amigo do Eduardo. O Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo. Segundo Paulo Figueiredo, ele pediu sim, só que ainda não foi deferido. O Paulo Figueiredo é dono de uma empresa que eu soube por conta do post dele de imigração. E disse que ele que estava cuidando dessa parte do Ramagem. Ou seja, não tentem migrar com coisas do Paulo Figueiredo, porque o ICE vai pegar vocês. Toque. Quem é o ICE? Só que assim, quando saiu essa notícia, houve aí uma contra-ofensiva dos bolsonaristas que falaram que não, que o Ramagem não havia sido preso pelo ICE, ele havia sido detido por estar com a carteira vencida. Tem um vídeo aí do Twitter, operadora, que é a da Bia Kiss falando sobre isso. Se puder colocar pra gente. Inclusive... Da Bia Kisses. Inclusive... Peraí, tá ao contrário, não. Inclusive, entrem na Valete Plus que vocês vão ganhar duas eu te mandei o link lá tá na pauta. Tá na pauta? Aham. Vocês vão ganhar duas Valetes. Vamos pro vídeo, então? Não pro vídeo. Só um segundo. Peraí, antes de botar o vídeo. Pode falar. Quem gostou do papo anterior sobre Donald Trump, vocês podem ganhar essa valete aqui que tá falando exatamente sobre a nova doutrina Monroe de Donald Trump na América Latina e sobre suas visões para a América Latina. E tem um testemunho muito bom aqui sobre o Brasil, né? Nessa situação. Então, entrem na Valete Plus, se tornem membros da Valete Plus. Pode colocar. Tem que colocar isso aqui, né? Colocar o fone. Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos, vai ser deportado? Calma, não. O que aconteceu é que ele sofreu uma infração, ele teve uma infração de trânsito e aí ele foi preso por conta disso. Por quê? Porque a carteira dele, license, né, habilitação, não estava atualizada. Eu conversei com a advogada dele e ela disse que podemos ficar tranquilos. Não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com deportação, nada a ver com questão de asilo político. Foi só uma infração administrativa e essa altura capaz até dele já está sendo liberado. Então calma, minha gente, calma. Eu sei que a gente leva um susto danado quando vê essas notícias, mas Alexandre Ramagem não foi preso por questões ligadas ao STF, condenação, Alexandre de Moraes, e não será deportado por conta disso. Cara, a Bia Kiss, que ela é uma especialista em imigração, não sei se você sabia. Não sabia. Ela lida muito bem com algumas imigrantes aí. Por quê? Eu achei que fosse uma piada. Ela tem boa relação com imigrantes, principalmente imigrantes cubanas. Relação muito próxima. Né? Muito afeto envolvendo imigrantes cubanas. Entendi. É tipo amiga da Zoe Martinez? Isso, ela é muito amiga da Zoe Martinez. Como ela é gente boa. Agora sim. Elas têm uma relação muito próxima de amizade, né? Amizade. Bom, sobre isso aí, eu acho que assim, desse vídeo dela não tem nada pra comentar muito. Seria bom você colocar o vídeo que eu mandei pra você do Rodrigo. Isso, do Rodrigo Constantino. Esse é muito melhor. Esse vale mais a pena ser comentado. Você quer ver o do Paulo Figueiredo depois também? Vamos ver. Bora, a gente pode ver. Eu vou colocar numa velocidade maior porque é 4 minutos de vídeo. Põe em 1.5 aí. Deixa eu botar aqui pra galera. Todos fomos pegos de surpresa com a manchete, primeira que eu vi foi do Sam Puncher, no Metrópolis, né, que o Alexandre Ramagem havia sido preso pelo ICE e que, no caso, poderia ser deportado, né, para o Brasil. Bom, em primeiro lugar, né,
impressionante como a esquerda, de repente, passou a elogiar o Ice. É muita hipocrisia. Pausa um pouquinho. Também teve gente mais à direita. Primeiro, né? O A cara, ele tá hipocrisia. chamando o Sampancher de esquerda. Daí ele... Ó, Ice! Ó a hipocrisia da esquerda! É a hipocrisia da esquerda. Essa esquerda é hipócrita. Agora eles gostam do Ice! Ó a hipocrisia! Pô, não, assim, é inacreditável ver Esse cara é um retardado, né? Rodrigo, assistindo você é um retardado. Voltar pro Por vídeo? favor. Pode voltar. Que tirou uma casquinha dessa situação. O parceiro do Ramagem, no timeline, né, o Alan dos Santos, chegou no início a falar que os perseguidos políticos estavam recebendo todo o apoio dele, a família e tudo, e o senador Jorge Seif chegou a protocolar um pedido de esclarecimento na embaixada, falando dos presos do 8 de janeiro, perseguidos e tudo. Bom, aparentemente não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. Teve a ver com uma infração pequena de trânsito. O Ramagem não estaria com a sua driver's license atualizada e, por isso, entrou o ICE no assunto. Mas ele não foi preso, ele estaria detido por conta disso. E uma vez esclarecido o episódio, ele que tem uma posição legal nos Estados Unidos, com um pedido de asilo pendente, né, o assunto está encerrado e ele volta para casa. Então, é impressionante como, às vezes, né, no afã de produzir algum tipo de furo de reportagem ou de querer parecer, né, o salvador da pátria, né, contra os injustiçados, as pessoas às vezes queimam a largada. Né, na velha imprensa, porque vários deram essa manchete, de que ele foi preso pelo ICE, dando a entender claramente que era algo ligado ao pedido de deportação do Moraes, e até mesmo gente à direita se antecipando aí, como se fosse o caso, né, do Ramagem como um perseguido político. Bom, a própria Ludmila Lins Grilo esclareceu que não foi isso, porque a sua empresa, em parceria com o Paulo Figueiredo, que também se manifestou na mesma linha, a Imigrex, a Ludmila disse que ela representa o Ramagem nesse caso, e no caso do pedido de asilo, que está pendente, e que, portanto, não teria nada a ver com a questão do pedido. Uepa! Travou. A internet caiu, hein? Caiu geral? Acho que a internet caiu. Mas a gente tá ao vivo. Aparentemente sim. Ah, mas é isso aí, tá? A Codona de óculos está falando besteira. Inclusive, Com dono de óculos. Você nunca tinha visto essa? Já, mas é muito boa. Você escutou toda a risada. Voltou. Ah, não, voltou não. Tá meio ruim. A gente já ouviu muito Constantino. Já. Orlando tá com E assim, síndrome de Arturo Duval. Vamos, Não, tô mexendo escutando no tudo. celular. Vamos supor, Orlando Lima, que essa história da carteira de motorista seja verdade. Que ele não foi detido, que ele não foi preso pelo ICE, que ele foi detido. Isso é um caso seríssimo, porque o diretor da Polícia Federal estaria mentindo para a imprensa. Sim. Sim. O que não seria uma novidade. Eu acho que Não, dessa forma seria novidade. Nós tivemos recentemente outra coisa dessa, em relação também a esse pessoal que tá lá nos Estados Unidos, que eles soltaram uma informação que era claramente mentirosa sobre eles. Ah, não vou lembrar agora, Will, porque eu não consigo ficar acompanhando as coisas assim, mas eu lembro que eles soltaram alguma coisa sobre, eu acho que foi sobre o Alan dos Santos. Mas enfim, o que eu penso, tá? Eu acho que se alguém tiver com razão nisso, realmente é a Polícia Federal. Se eu tivesse que apostar assim em R$5, eu apostaria na Polícia Federal nessa. Porque, pelo que parece, eles estão meio que perdidos nos Estados Unidos. Quando o Renan foi... assim, todos estão perdidos. Quando o lá, Renan foi nos Estados Unidos, ele conversou com muita gente da administração Trump que falaram exatamente que uma hora o Trump percebeu que o Bolsonaro é um loser. E ele tem meio que um pavor de loser, né? Ele é um cara que assim, não, peraí, mas você não é um vencedor? Se você não for um winner pra ele, cara, você é um loser e pronto, ele simplesmente te abandona. E eu acho que ele tem realmente um enfraquecimento tão grande que vamos ver agora seria muito, muito interessante ver, assim, falo muito interessante no sentido de que teríamos pela primeira vez uma demonstração de fraqueza terrível do bolsonarismo na sua política externa, com Flávio Bolsonaro pontuando bem. Flávio Bolsonaro nesse momento pontua bem, e se tivesse uma deportação do Ramagem, demonstraria um enfraquecimento dele nas suas relações com a América. Pô, mas a rapaziada tá no entra e sai nesse estúdio aqui. Meu amigo. Meu amigo. Não, ele ainda chega pra conversar, tá ligado? Não. O cara tá me distraindo aqui, meu. Culpa dele. Porra.
Pode tirar aí, não. Eu até perdi o fio da meada. Ah, tá. Sobre o enfraquecimento, e a gente tava falando que eles estão perdidos lá. Peraí. Toda vez que vocês ficam conversando aí, a gente perde o fio da meada aqui, por favor. Meu, WhatsApp, Vini, WhatsApp. Pô, obrigado, amigo. Sendo expulso. Você vai tomar uma comida de rabo depois também. Pronto, continue. Tá, sobre o enfraquecimento. O enfraquecimento deles em relação à administração Trump, ela é nítida. O enfraquecimento de todos os exilados políticos, ele é nítido. Inclusive, eles estão já brigando entre si, já tá uma guerra. Não sei se você viu a briga do Alan dos Santos com o outro rapaz que era da Globo e tal. Que Sim, viu o Lacombe. Lacombe, que até troca de acusações. O Alan dos Santos supostamente teria. O Alan dos Santos vai me processar. Para ele vir processar, ele tem que vir pro Brasil, né? O Alan dos Santos aparentemente roubou os equipamentos lá e tal, pipipi, popopó. Então, cara. É que a gente não tá em época de campanha, então a gente não pode pedir voto. A cúpula bolsonarista, ou o reduto bolsonarista dos Estados Unidos, tá assim. Tá um incêndio, tá um Deus nos acuda, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então, cara, eu acho que isso é muito reflexo do que eles estavam vendo internamente em relação à relação deles com a gestão Trump. Sim. Agora tá um Deus nos acuda, cada um quer salvar o seu e seja o que Deus quiser. Sim, eu sinceramente acredito piamente que eles passam por um dos momentos mais difíceis nessa relação, principalmente porque eles... O que eles entregaram pra Donald Trump? Não entregaram nada, cara, né? O Donald Trump vai dar sanção aqui, dar sanção ali, faz a porra toda, e eles não conseguiram fazer nada. Então, o fato deles não conseguirem entregar nada é isso que tem, né? E aí eles acabam perdendo tudo que podem. Né? Pronto, pode mudar de assunto aí se quiser. Vamos, essa pauta aqui é você, né? Exatamente. Você vai ser pauta. Exatamente, virei pauta, galera. Outra coisa que eu ia comentar é que a gente vai ter que terminar a live mais cedo. Por quê? Porque vamos ter live da Academia MBL. Que horas? Às 8h45. Ah, não, vamos arrastar às 8h35, 8h40. Vamos arrastar 8h40, porque a gente começou meia hora atrasado, né? É verdade. Vai todo mundo atrasar. Mas posso falar uma coisa? Vai todo mundo atrasar a programação não hoje. Não é culpa nossa, hein? Se a gente pudesse, a gente poderia ficar aqui até meia-noite, mas hoje é um dia delicado. Galera, isso aqui é delicado, eu quero que vocês comentem primeiro, depois... Ó, você tá sem câmera aí, né? Bota o vídeo e depois vem comentar aqui aparecendo. Aqui eu consigo pôr câmera, só que vai ter que sumir vocês dois. Tá. Não, vamos assistir o vídeo primeiro. É que a gente não tá em época de campanha, então a gente não pode pedir voto. Quando começar a época de campanha... Já tá saindo, assim, o áudio sem a... É que a gente não tá em época de campanha, então a gente não pode pedir voto. Quando começar a época de campanha, eu vou fazer um apelo a todas as mulheres com as quais eu já copulei no Brasil, para que votem nos candidatos da missão e a gente vai sair vitorioso em todos os estados. Esquece. Vai ser recorde. É que a gente não tá em... Não, pronto, peço que você venha aparecer aqui, operador, ou apareça aí para comentar sobre. Pode comentar. Vou passar a câmera aqui pra mim, galera. Vai sumir um pouquinho eles dois ali, mas é só por um tempinho, não precisa me xingar, tá? Seguinte, faça seu comentário. Assim, eu vi esse corte, na verdade, mais cedo, né? Eu vi esse corte mais cedo. E aí, na verdade, nem era esse tweet que eu vi. Eu vi um tweet de outra pessoa falando, tipo assim, que isso era uma coisa absurda dele tá falando e que me deixou muito constrangida. Inclusive, se você for descer aqui, ó, você vai ter, os comentários... E assim, vamos ser sinceros, né? Você já fez live com o Arthur Duval, nada pode te deixar constrangida. Galera, nada deixa... E o cara nem se referiu sobre mim, velho. Tipo assim, foi só um comentário bobo sobre a vida dele, que até, putz, é uma brincadeira, todo mundo sabe que é uma brincadeira. E fizeram um corte disso, dizendo, nossa, como ele conseguiu deixar a menina constrangida. Inclusive, eu vi até um comentário de um cara que se referia até a Ana, tipo, meu, como é que essas garotas estão na MBL e tal, elas são super maltratadas aí e tal. E, tipo assim, são comentários absurdos, tá? Eu não fiquei nada constrangida com o comentário dele, eu só achei engraçado. É tanto que, tipo assim, na hora eu boto a mão assim na boca, mas depois eu ignoro e vou lendo os outros pimbas, porque eu tava prestando atenção em outra coisa. E assim, não me incomodou nem um pouquinrio, tá? Eu só queria fazer um adendo, que as mulheres não só não são desrespeitadas, como é impressionante, elas são endeusadas pelos gados desse movimento.
Pelos gados, certeza, vocês com estão. certeza. Vocês acham que mulher é maltratada aqui, vocês são malucos, tá? Então, É Deixe o like e clique em seguir para ajudar o canal.